Já pode botar no telão um Marco aqui, que não é Marco Aurélio Souza, é só Marco Souza, é um diminutivo. Então hoje você, né, com um nome você fala com duas pessoas aí no nosso chat, o Marco já está aqui. O Marco está ali olhando pro celular, não porque ele está de namorico no celular, porque ele é um cara sério, ele só namora quando ele está na pausa dele. Ele está, na verdade, vendo alguma informação nova, porque o cara sabe absolutamente tudo de Grêmio Futebol Porto Alegrense. Arruda, o Caixinha é do tamanho do Grêmio? Olha, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo Seja convite. bem-vindo, volte sempre Keck, já. Marco Souza também conosco. O Caixinha hoje é do tamanho do Grêmio. Do tamanho que o Grêmio está. Do tamanho que o Grêmio está Gostei nesse da momento. resposta dele. Forte. Hoje Gostei da resposta dele. E vou na onda dos nossos ouvintes que estão participando conosco no chat também. Abel Ferreira era do tamanho do Palmeiras? Não era bem menor que o Palmeiras. Vojvoda era do tamanho que ele criou no futebol brasileiro? Então acho que vale esse Futebol voto. brasileiro não, mas pro Fortaleza Fortaleza muito sim, né? ok. Mas um cara que foi assediado por Flamengo, por outros grandes clubes do país, então acho que vale o voto de confiança. Hoje o Caixinha está do tamanho do Grêmio. Cara, nada como alguém inteligente para vir Pô. com um baita de um argumento, né, Vini? Falando sério sobre o Grêmio. O Grêmio desse ano, o Grêmio sem dinheiro, o Grêmio da Sul-Americana, o Caixinha pode ser um bom nome. Acho que Vini o Moura. Roda foi genial, assim, Sim. no ponto, porque eu até ia falar, o Caixinha é o que o Grêmio pode. Uhum. É o que o Grêmio pode, daí é o que o Roda disse. Sendo bem realista. Assim, desde um primeiro momento eu falei pra vocês, cara, Tite esquece, sabe? Sérgio Conceição, gente, esquece, a gente tá brisando aqui. Gajardo, que eu ouvi falando, meu Deus, que não, isso? Entendeu? Não. Então, assim, eu até entendo a Keck de não ficar tão feliz com o Caixinha, mas podia ser Podia ser pior. o Carille. Então, acho que é o que o Grêmio pode, e dentro do que o Grêmio pode, ele fez o melhor. Uhum. Muito bom. E ele também citou o Carille, que eu já estou dando a minha opinião de Marco Aurélio Souza, já que estamos com Marco Aurélio e Marco Souza, entre Caixinha e Carille, Caixinha sem pensar duas vezes. Apesar de que o Carille já tem um título de campeão brasileiro com o Corinthians, né? Então, dentro do futebol brasileiro, já mostrou um resultado muito maior que o Caixinha. Porém, a forma que o Carille gosta de jogar Vem jogando há anos. E vem jogando há muitos anos é de assustar o torcedor. De assustar. Posso deixar uma manchete do Carille, então? Manda. Time da Série A que já teve 4 ou 5 tentativas de novo técnico, tá acertando com ele. Só pode ser o Vasco da Gama. Marco Souza está direto do nosso super estúdio de vidro lá em GZH. Está com o telefone na mão, deve ter informação. Já começa pela informação, então, Tchê. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tava checando para ver se tinha alguma previsão de anúncio do Caixinha, ainda não recebi nenhuma atualização, mas existe confiança de que até amanhã, pelo menos, se não for hoje ainda, o Grêmio deve ter um anúncio do novo técnico. E pelo que você já ouviu, né? Porque você, para conseguir chegar a alguma notícia, Marco, obviamente você conversa com muita gente. Você vai cercando. Qual é animicamente, o pessoal no Grêmio está animado, está esperançoso, ou, como disse o Vini Moura, é o que temos pro momento? Eu acho que é um casamento das duas situações, assim. O Grêmio, eu não diria, né? O presidente Guerra, eu imagino que seja assim o principal proponente dessa mudança de tentar uma fórmula diferente, porque com o Renato não terminou tão bem, né? A gente não pode também não ver o que estava acontecendo dentro de campo, a fórmula não estava dando certo. E o Caixinha é um técnico que, na avaliação que foi feita pelos profissionais que estão lá agora, pela comissão técnica, pelo novo departamento de futebol, ele é avaliado como um técnico que tem um potencial de entregar um pouco do que o Renato também tinha, mas com características diferentes, porque o Caixinha também é um proponente de um futebol ofensivo, mas na questão intensidade ele tem mais características que casam com o que na avaliação da direção é um grupo que foi montado na última janela, ali em julho, quando o Grêmio trouxe, né, injetou vários jogadores com talento e mais jovens, como Arezzo, Monsalve, Aravena. São jogadores que eles entendem que poderiam render mais. E o Caixinha é um técnico que tem, na avaliação desses novos gestores aí do futebol do Grêmio, um potencial para tirar um rendimento bom desses atletas que foram contratados. Marco, outra coisa que para mim fica bem clara, mas eu quero saber de você, eu quero a tua chancela sobre isso. Ficou muito claro que, de fato, com esse período que estamos esperando o anúncio do novo técnico do Grêmio,
ficou muito claro que o presidente Guerra, de fato, não tinha falado com ninguém. Esperou o Renato até o último momento, as reuniões com o Conselho de Administração, a saída do Renato, e aí começaram a trabalhar. Ou não? Eu estou enganado, Marco? Não, é exatamente isso, Marco. O processo, ele começou na segunda-feira, quando o Guerra conversou com o Renato, quando o Guerra conversou com o Antônio Brum e comunicou que ele ia aceitar o pedido do Brum de sair do futebol do Grêmio. E aí o processo foi o seguinte, o Grêmio foi atrás, né, na figura do Guerra, de opções para o departamento de futebol. O Guerra entendia que, por mais que ele tivesse o subsídio do Luiz Wagner Vivian, do pessoal do CDD, que faz essa prospecção de nomes no mercado, que busca jogadores, atletas, staff, né? O Guerra queria ter o vice de futebol para que ele fosse uma figura que estivesse presente na contratação, na conversa, porque a dinâmica vice de futebol e técnico, ela precisa existir. Sim. O Guerra não poderia fazer um casamento forçado entre dois nomes. Então o Guerra entendia que naquele momento era importante ter essa figura do vice de futebol. E aí depois que foi feito o anúncio do Alexandre Rossato e do Guto Peixoto, aí o processo da contratação técnico também começou a andar de forma mais efetiva. Marco, eu vou aproveitar que você está com a gente aqui para fazer um checklistzinho, tá? Existe algum papo de troca do executivo de futebol ou não? O que está me parecendo é que segue, né, como está, e aí mudaram os dois nomes do futebol, eu digo futebol vestiário e gabinete, que é o que você acabou de falar, e ainda te pergunto sobre o coordenador. Eu sei que parece que o Filipão está bem frio. Existem conversas com ele como conselheiro, mas o cargo não foi apresentado para ele ainda. Então, a posição que eu tive quando eu fui perguntar exatamente se teriam mais mudanças no departamento além da saída do Brum, é de que o Luiz Wagner Vivian segue. Ele teve propostas, inclusive, de outros clubes, da própria CBF, né? Ele teve propostas e optou por ficar no Grêmio. E a avaliação dele é de que ele é um cara que, por mais que talvez a atuação no mercado não seja o seu ponto forte, né? Ele é alguém que colocou processos de forma muito efetiva no Grêmio. Os processos no Grêmio funcionam, as questões de dia a dia. Então ele é bem avaliado. Mas essa figura assim de talvez ter alguém de mercado, eu não diria nem na questão de coordenação técnica, Marco, mas de ter um profissional mais de mercado, que é um pouco do que o Fernando Lázaro, mais ou menos, teria assim vamos dizer, uma responsabilidade. Essa figura talvez eu não descarto que seja buscado mais um profissional, um head scout, vamos dizer assim, uma figura de mais futebol, assim, de contratação, porque é uma parte muito pequena da rotina do executivo, né? Mas é uma parte muito importante, a gente não pode minimizar que não adianta nada o clube ter os melhores processos, ter as melhores práticas no dia a dia, se as contratações não adiantam. Então, é um profissional que... Ou, Marco, se a bola não entra e o time ficar brigando para não ser rebaixado quase que o campeonato inteiro. A gente ficou acostumado, pelo menos quando se usa esse termo executivo de futebol, com o Rodrigo Caetano, com o Alexandre Matos, com o Anderson, com o Marcos Braz. É esse pessoal que a gente conhece. Agora, se o executivo de futebol, o forte dele não é negociar, aí temos um grande problema. E eu acho que temos, Kevin. Pô, pelo amor de Deus, até porque eu acho que as últimas contratações do Grêmio, eu posso estar errada, mas muito partiram do CDD e também do vice de futebol. Na minha época de setorista, de CT, o executivo de futebol era o que mais falava. Claro. Era o que mais falava com a imprensa. Não, mas no Grêmio inclusive. É exatamente o contrário. Completamente ao contrário, e já faz bons tempos, né, sobre isso. Até o antigo Diego Serri também quase nunca falava. Não sei o que mudou na política ou no processo organizacional do clube, mas eu sinto falta de um diretor executivo mais ativo para falar com o torcedor, porque na minha visão é ele que faz ele que garimpa as contratações do clube. Não sei por que isso no Grêmio hoje, pelo menos ao que parece, não porque acontece. Existe nos outros clubes, Marco, e eu vi isso muito de perto, é o seguinte, o jogador vai para o clube que está o fulano, que está o Vini Moura, porque ele conhece o Vini, porque ele confia no Vini, porque o Vini é midiático também. O Grêmio, quando vai contratar alguém, o Grêmio tem um ótimo cara de prospecção, que é o Fernando Lázaro, talvez um dos melhores do Brasil, se não o melhor, mas ele não liga para negociar dinheiro, por exemplo. Então não tem jogador que vem para cá por causa do Lázaro. Talvez jogadores que ele tenha trabalhado no Corinthians, não vem para cá por conta disso. Vem para cá porque o salário que oferece ok, o cara está num momento da carreira que ele acha legal jogar em Porto Alegre, jogar no Grêmio. É isso que funciona.
né? Então, eu acho que, Marco, e aí é uma opinião, tá? Esse passo que o Grêmio precisa dar, o Grêmio não está dando. O Grêmio fez uma limpa na comissão, show, vai ter uma comissão técnica permanente, está se remontando, Rogerinho chegou, o grande nome até agora, mas a coisa profissional do futebol, que os milionários, se o milionário paga um salário para um executivo midiático, que também é importante, mas extremamente atuante para as câmeras e para os microfones também, por que que o Grêmio não pode ter isso? O Internacional criou um outro modelo, mas que tem essa figura. Você pensa em Internacional hoje, quem vem à mente, Vini Moura? Alessandro. É isso, é o D'Alessandro que está no Inter. É boleiro, é ex-jogador, fala a nossa língua, a língua do vestiário, sacou? É sobre isso que eu estou falando. Agora, se o Grêmio acha que com esse outro modelo vai dar certo, aí essa é a decisão do Grêmio e é o que parece que está acontecendo.